Vou mostrar para vocês, a partir de agora, como fazer o diagnóstico do diabetes mellitus. Inicialmente, eu vou destacar alguns pontos mais importantes com relação à anamnese do nosso paciente. Aqueles sintomas que são conhecidos como poli, né, ou seja, poliúria, polidípsia, polifagia, quando presentes são indicativos de descompensação da doença, né? E sugerem diabetes mellitus, principalmente se aliados à questão da astenia e da perda de peso. A disfunção erétil masculina é um fator também de queixa, uma queixa que muitas vezes é apresentada e pode ser sugestiva de diabetes. A presença de infecções de repetição, infecções do trato urinário, infecções respiratórias, infecções de pele, né? Surtos de diarreia podem ser sugestivos a uma neuropatia autonômica. A presença de vômitos pode sugerir, se eles forem pós-prandiais tardios, pode sugerir uma gastroparesia diabética. A presença de dor abdominal referida pelo paciente, principalmente se for uma dor abdominal alta, epigástrica, com irradiação em barra ou em faixa, e para a região lombar pode sugerir uma pancreatite crônica, e essa pancreatite crônica pode ser a origem do diabetes. As alterações visuais, né, acompanhadas a oscilações na glicemia, pode ser uma manifestação também. O prurido vulvar nas mulheres por infecções pela Candida albicans é um sintoma frequente em mulheres diabéticas. E a claudicação intermitente, né, como manifestação de insuficiência arterial periférica por um processo de ateromatose acelerado, que também pode ocorrer em pacientes diabéticos também, além da acantose nigricans, que nós já citamos anteriormente. Com relação aos antecedentes mórbidos pessoais, a história de viroses na infância, como cachumba, rubéola, é, virose pelo Coxsackie-B4, citomegalovírus, pode ser indicativo da etiologia do diabetes nesse paciente, principalmente aquele paciente que é jovem, né, portador do diabetes tipo 1. Episódios de hipoglicemia, né, pode indicar, né, alguma alteração já do pâncreas endócrino, né, antecedendo a instalação do diabetes. O uso de medicações diabetogênicas, como já citamos anteriormente, como os corticoides, as doenças pancreáticas, as doenças endócrinas, como o síndrome de Cushing e o gigantismo, né? A história obstétrica da mulher com suspeita, né, de diabetes, a presença de estresse na vida do paciente, a história de obesidade, a síndrome de ovários policísticos e processos de aterosclerose mais acelerado, né, acompanhado aí de fatores de risco cardiovasculares mais presentes, e também história de diabetes gestacional. Considerando-se a enfermidade de origem genética, na anamnese deve-se investigar se há casos de diabetes na família, seja nos ascendentes diretos, como pais e avós, ou nos colaterais, como os tios, primos e irmãos, a fim de se encontrar o vínculo hereditário. Acontecimentos sugestivos de tendência ao diabetes incluem a ocorrência na família de morte súbita de pessoa jovem por doença cardíaca, fato que nos leva a suspeitar de infarto agudo do miocárdio em portador de diabetes não diagnosticado. A história de abortamentos de repetição e também de gestações a termo com fetos pesando mais do que 4 quilos ou 4,5 kg, que nós chamamos de macrosomia fetal, também são dados de antecedentes mórbidos familiares que são relevantes. Com relação à dieta do paciente, hábitos alimentares caracterizados por consumo excessivo de carboidratos, principalmente os concentrados, né, doces, balas, refrigerantes, também isso é um dado importante. A inatividade física, quer dizer, a vida sedentária é um outro dado importante. O consumo de bebida alcoólica, né, como causa de uma pancreatite crônica, que pode levar também
a um diabetes mellitus. Essa tabela ela compara achados clínicos do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2, né, quanto à sua intensidade, e no diabetes tipo 1 aqueles sintomas ditos poli são mais intensos do que no tipo 2, e no diabetes tipo 2 os sintomas em decorrência de complicações crônicas do diabetes são mais comuns. Com relação ao exame físico, nosso exame físico deve ser começado sempre com a aferição de dados como peso, altura e circunferência abdominal, para que possamos calcular o índice de massa corpórea, né, e estabelecermos aí comparativos, né, principalmente em crianças, né, qual seria o peso ideal, qual seria o índice de massa corpórea ideal para a idade dela, né? E também no adulto, até para que se possa depois calcular melhor o perfil calórico da dieta desse paciente. A aferição de dados vitais é muito importante, né, a fim de se constatar a presença ou não de hipertensão arterial, que se associa com grande frequência ao diabetes mellitus, e também a pesquisa de hipotensão postural, que é uma das complicações crônicas que pode existir no diabetes mellitus, né. Com relação à pele e mucosas, né, a queilite angular, né, é um, são rachaduras, né, na comissura labial em decorrência de deficiência de vitaminas do complexo B. Isso pode ocorrer com grande frequência, né, no paciente diabético, né? Então são pequenas ulcerações, rachaduras nas comissuras labiais, né? Ainda na boca deve-se observar se há sulcos no dorso, na borda da língua, que também são frequentes em diabéticos, né? Na pele deve ser pesquisada a existência da necrobiose diabética, que é expressa por placas atróficas de limites lítidos de cor pardacenta e bordos salientes. Lesões bolhosas, por vezes de grande volume, podem também ser encontradas, principalmente nos membros inferiores. Além disso, lesões inflamatórias de pele, com grande destruição de tecido, como abscessos, fleimões, né, principalmente localizados na nuca, no dorso, podem ser achados frequentes. Com relação ao aparelho circulatório, o sistema circulatório, merece atenção especial às artérias periféricas, principalmente as dos membros inferiores, onde costumam aparecer lesões isquêmicas. Nos casos de lesões isquêmicas graves, né, surgem, principalmente nos pés, zonas de necrose, gangrena, né, caracterizadas pela coloração preta da pele. O sistema nervoso é frequentemente afetado, né, observando-se a diminuição ou extinção dos reflexos e perda da sensibilidade profunda. Casos avançados de perda da sensibilidade profunda resultam no mal perfurante plantar, né, que são lesões ulcerativas tróficas, quase sempre indolores e sem sinais inflamatórios. Elas se localizam no nível do calcanhar, na altura das articulações metatarsofalangianas ou no primeiro pododáctilo. E alterações da sensibilidade vibratória também podem ser encontradas. Paralisias isoladas de pares cranianas podem ocorrer com maior frequência nos diabéticos do que não diabéticos. Dentre elas, a do sexto par, né, que é o abducente, parece ser a mais comum. Nesses casos, o olho do lado afetado, né, ele se desloca para o ângulo interno, né, produzindo um estrabismo convergente, com impossibilidade de abdução desse olho. Além disso, alterações da sensibilidade tátil, térmica e dolorosa demonstram o comprometimento do sistema nervoso periférico. Com relação ao exame ocular oftalmológico, além das alterações da acuidade visual, são referidas pelo paciente também cataratas, né? Pode ser encontradas cataratas de aparecimento precoce nesses pacientes diabéticos e anomalias do fundo de olho. Cumpre aqui salientar que muitas vezes, né,
essas alterações de fundo de olho, que são específicas do diabético, pode ser inclusive o ponto de partida para o diagnóstico desta enfermidade. Então, pode ser o início do diagnóstico, né? Com relação a exame complementar, né, aqui estão enumerados alguns critérios diagnósticos básicos que se baseiam na aferição do teor de glicose no sangue, e temos aqui três possibilidades, né? Por exemplo, a glicemia de jejum, que se for igual ou superior a 126 miligramas por decilitro em duas ocasiões diferentes, sugere diabetes, né? A glicemia na segunda hora do teste oral de tolerância à glicose, se ela for superior ou igual a 200 miligramas por decilitro, também sugere diabetes, né? E a glicemia aleatória, que é aquela que é feita sem um jejum prévio, igual a superior a 200 miligramas por decilitro, com sintomas clássicos ou atípicos. Todos esses exames devem ser repetidos, né, para se confirmar o diagnóstico de diabetes, né? Quando os valores da glicemia são próximos do máximo tolerado, né, isso exige a determinação da glicemia pós-prandial, que é uma outra forma também de se fazer diagnóstico de diabetes. Essa consiste na dosagem de glicose, né, sanguínea 2 horas após a ingesta de uma refeição padrão que contenha 50 gramas de carboidratos. Ou então você administra para o paciente 50 gramas de carboidrato diluído em, em água, e 2 horas depois você afere a, a, a glicemia do paciente, que não deve passar de 120 miligramas por decilitro, né? Então essa refeição teste ela pode ser substituída pela administração de 50 gramas de glicose dissolvida em copo d'água. E mede-se a glicemia cerca de 2 horas após, e que não deve ser superior a 120 miligramas por decilitro. Outros exames importantes, a hemoglobina glicada, que é fruto da glicosilação não enzimática da hemoglobina. Ela avalia a média, né, das glicemias nos últimos 3 meses. Então, ela te dá a glicemia média estimada nos últimos 3 meses, né, que corresponde à meia-vida dos eritrócitos. Ela não é diagnóstico, mas ela se agrega a outros dados para se fazer diagnóstico. E é muito importante também no segmento do paciente diabético. Com relação à glicemia pós-prandial, nós já comentamos, ela também é útil no diagnóstico e também no segmento do paciente. Com relação ao peptídeo C, né, o peptídeo C avalia a função da célula beta, é útil na avaliação da falência secundária ao uso de medicamentos hipoglicemiantes orais, e quando se cogita a necessidade de uso de insulina para controle do diabetes tipo 2, por exemplo. Caso haja uma reserva pancreática, o peptídeo C será maior que 0,8 nanogramas por mililitro em jejum. Outros exames, o lipidograma, que é o estudo do perfil lipídico, né, o colesterol e suas frações, os triglicerídeos, a microalbuminúria, que é um marcador de alteração da função renal e de disfunção endotelial, que é preditivo de doença cardiovascular, a proteína C reativa, que também é um marcador de doença cardiovascular, e esta, quando for maior que 3 miligramas por decilitro associada à síndrome metabólica, indica aí um risco preditivo muito elevado para a doença cardiovascular. Outros exames podem ser solicitados, como ureia, creatinina, hemograma e o fundo de olho. Obrigado.